Salmo 126 é um salmo de gratidão de um povo que errou, de um povo que esqueceu de adorar a Deus, e o Senhor permitiu ser levado a cativeiro, porque nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Não há nada que aconteça que não tenha a permissão do Senhor, que não tenha um propósito. Aqui o povo, no Salmo 126, o povo estava se alegrando, porque estavam saindo do cativeiro. É um salmo de gratidão, e eles choravam de alegria, porque estavam saindo da prisão, de um cativo que, por culpa deles mesmos, foram parar a voltar a ser escravo. Por que eu falo voltar? Aqui, irmãos, no primeiro salmo, na primeira parte, estávamos como os que sonham. Eles estavam tão alegres que quando se fala em sonho, essa palavra sonho é uma palavra que remete à alegria. Eu tenho um sonho. Sonho é algo assim que a gente traz para a nossa vida. Quem não tem sonho aqui? Quem não sonha com alguma coisa? Quando se fala em sonho, não é só na hora que a gente está dormindo, a gente sonha acordado também. E aqui eles estavam tão assim, até assim, não vou dizer duvidando, mas eles estavam como se estivessem sonhando, porque era algo que eles esperavam há muito tempo. Eles ficaram 70 anos cativos e aconteceu a liberdade deles. E aqui no Salmo, na parte 2, grandes coisas fez o Senhor a estes. E muitas vezes, irmão, quando nós estamos passando alguma dificuldade, muitas vezes a gente esquece do que Deus já fez por nós. A gente passa, às vezes, muitas lutas, tribulações, e na hora do desespero, a gente não consegue lembrar do que Deus já fez. Nós temos uma falha muito grande quando passamos por alguma situação que esquecemos de agradecer a Deus pelo que Ele já fez. E mesmo quando nós estamos no deserto da nossa vida, o Senhor está cuidando, porque Ele cuida do seu povo no deserto. E às vezes nós queremos questionar o porquê de alguns desertos. Às vezes nós nos colocamos como se a gente não merecesse estar passando por aquilo. Mas nós sabemos, irmão, o povo de Deus, o cristão, aquele que busca a Deus, aquele que entende a vontade do Senhor, sabe que o deserto faz parte de todo cristão. O deserto faz parte de todo aquele que busca a Deus. Porque o deserto é a escola da nossa vida. É no deserto que a gente vai aprender o que é ser grato, vai dar valor para aquilo que muitas vezes a gente não dava. E esse povo aqui, foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam vivendo como se nada fosse acontecer, como se Deus não estivesse vendo os pecados, os erros. É o que acontece muitas vezes hoje em dia, porque às vezes nós temos esse mal de achar que porque estamos com vestes novas, porque estamos com uma vida no altar do Senhor, às vezes a gente acha que não está errando. Ninguém vai ser 100%. Todos os dias nós vamos errar, pecar com alguma coisa. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele sabe. Por isso que Deus deixou a misericórdia, porque ela nos alcança todos os dias. O Senhor fala que a misericórdia dele nos alcança todos os dias, porque Ele sabia que todos os dias nós iríamos pecar de alguma maneira, no pensamento, no olhar, no falar. E quando Deus fala em vigiar, é isso que Ele quer, que a gente nunca vai conseguir não ser 100%. Coitado daquele que acha que porque prega, porque louva bonito, porque está todos os dias na igreja, acha que está pronto. Não está. Vai estar pronto quando o Senhor chegar para a vida dele. Aquele que está na presença de Deus, o Senhor, voltar para a vida dele e querer recolher, o Senhor sabe. Tanto que até o pecador, quando ele está, igual eu contei no outro dia aqui, no último suspiro, ele pecou a vida toda, e no último suspiro
Deus ainda chega com a graça, como Jesus falou para aquele ladrão que foi crucificado com ele ali, e encontraria com ele no paraíso. Hoje, ainda hoje, continua no paraíso. Quer dizer, o Senhor perdoou tudo que ele tinha feito até ali. Por quê? Porque houve um arrependimento sincero do coração. E aqui, quando nós lemos o Salmo 126, quantas mortes teve, quanto luto teve para chegar até essa libertação do povo cativo. Quantas pai, mãe, filho, neto não morreram até chegar. Foram 70 anos cativo. Então, assim, e a gente se pergunta, muitas vezes, Senhor, até quando? Até quando eu vou estar passando por isso? Até quando vou viver essa situação? Mas nós temos que perguntar também para Deus, não o porquê, mas o que o Senhor quer com essa situação na minha vida. E aqui na parte 4, faz-nos regressar outra vez. Outra vez quer dizer que outras vezes na Bíblia relata que outras vezes o povo de Deus foi tido a cativeiro. Outra vez eles erraram, outra vez eles foram levados para o cativo. E aí a gente se pergunta, irmãos, se a gente sabe que é a dor do cativeiro, a dor de estar preso numa situação, por que a gente teima às vezes? Por que algumas pessoas teimam às vezes no mesmo erro, no mesmo pecado, sabendo que pode sim ser levado ao cativeiro de novo? E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos resgata. Quantos aqui foi resgatado de um erro, de um pecado? Eu não vim de um lar cristão, eu vim de um lar muito atribulado, um lar difícil, mas eu encontrei Jesus, né? No meio de uma situação, eu encontrei Jesus. E eu sabia que tinha algo assim, que Deus tinha algo diferente comigo, porque eu sou de uma família de 7 irmãos. E desde pequenininho eu pegava a Bíblia sem saber ler, eu tinha mania de achar que eu estava lendo alguma coisa ali, eu brincava com a Bíblia, eu brincava de estar lendo a Bíblia sem saber ler. Mal sabia eu que já era alguma coisa de Deus na minha vida ali, para o futuro que nem eu imaginava. Mas a minha tristeza, que nem eu já escutei a missionária falar, por que eu não conheci Deus antes? Por que eu não vim para a presença de Deus? Porque a minha caminhada até aqui, eu fiz tantas coisas que eu sei que desagradou a Deus, mas é porque nós temos que ter o testemunho também. Porque já imaginou se todos nascessem no berço evangélico? Já imaginou? E aqueles que não conheceram a verdade da palavra de Deus, que não ouviram, o testemunho serve para isso. Às vezes, hoje, você pode não estar entendendo a tua dor, pode estar não entendendo, como eu muitas vezes falei para Deus, Senhor, eu estou tentando andar corretamente, eu estou tentando, Senhor, eu não sou perfeita, mas eu tenho tentado. Às vezes, essa semana eu entrei não é questionamento, mas eu entrei num particular muito profundo com Deus. E eu me derramei lágrimas falando com o Senhor, assim, tentando entender. Eu vim parar nesse lugar tão longe da minha família, me separei de todo mundo. Às vezes eu estou com as pessoas, mas às vezes eu me sinto tão só. E a gente tenta assim colocar na nossa cabeça algo que não tem explicação. Porque eu sempre falo, mas quando alguém fala da luta, que tem um chamado, nós não temos escolha. Eu e você fomos escolhidos por Deus. E eu falo diante de Deus, tem pessoas que sofrem porque não entenderam o chamado de Deus, ou então entendeu e não quer. E aí, quem sou eu, você, para forçar, obrigar uma situação? Se Deus ele não é invasivo, ele não vai entrar força dentro do teu coração. Se você tem que abrir o coração para Deus. E aqui nesse salmo, esse povo que foi
choraram de alegria. E aqui no 5, eles choraram quando eles entenderam que eles tinham que voltar a adorar a Deus, voltar a praticar as boas coisas com o Senhor, largar o pecado. E o Senhor nunca tirou os olhos dele, porque o Senhor sempre cuidou, como o Senhor cuida de nós todos os dias. Quantos livramentos nós não temos, quantas coisas já aconteceram que hoje você não era nem para estar aqui. E o Senhor sempre dando livramento, sempre cuidando. E muitas vezes o inimigo, ele quer colocar uma cegueira espiritual, irmãos, na nossa vida, que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que entender que o Senhor, Ele é um Deus que Ele nos dá graça, Ele nos dá misericórdia. O amor de Deus é gratuito para a nossa vida. Só que o que Ele cobra de nós é um voto, um propósito. Eu levo isso muito a sério, mas eu fico muito triste quando eu não consigo cumprir. Eu até entrei uma tristeza esses dias atrás, um propósito que eu fiz, eu fiquei muito triste porque eu não consegui concluir. E eu fiz uma oração para Deus: Senhor, nunca mais, aleluia, Deus, nunca mais eu vou fazer um voto, um propósito que eu não venha cumprir. Eu falei para o Senhor, quando eu for fazer alguma coisa, eu não vou abrir a minha boca, simplesmente eu vou fazer. Porque o diabo, ele está atento, irmãos, ele ouve. O Satanás, ele é tão astuto que até um sonho revelado que Deus quer nos dar para falar algo para a nossa vida, ele entra para trabalhar. Quando você tem um sonho atribulado, pode ter certeza que Deus quer falar com você em alguma coisa que o Senhor fala em sonho também. É porque o diabo entra, esses sonhos atribulados, é Deus querendo falar algo, mostrar algo. E Satanás, ele é astuto, ele não tem poder de entrar na minha vida e na tua. Nós temos que vigiar todos os dias, não deixar nenhuma brecha entrar, porque quando chega a brecha na nossa vida, é onde nós entramos nesse cativo, onde nós ficamos presos. O que quer dizer ser cativeiro? É a perda da liberdade, é a escravidão. E hoje nós estamos aqui porque fomos livres e libertos pela graça e misericórdia de Deus. Mas você pensa que Satanás ainda não quer te levar cativeiro? Claro que quer. Quem aqui saiu da droga, do vício, da prostituição, do adultério? Quem saiu de um mundo sujo? Todos os dias ele vai oferecer uma bandeja. Todos os dias. E todos os dias você tem que vigiar aonde o seu olhar está indo, o que sai da tua boca, o que você ouve, porque Satanás, ele não vai perder a vontade nunca de querer levar eu e você a ser cativo de novo. Eu lembro quando a irmã ali me falava do vício do cigarro, não era um vício, ela, às vezes, eu até cobro às vezes ela, que ela tem que testemunhar mais das coisas que Deus fez na vida dela, porque eu acompanhei todo o processo da vida dela. E quando ela falava sobre o cigarro, ela estava na igreja já, ela estava no cativeiro. Porque a pessoa às vezes acha que fumar, beber vai aliviar uma dor, uma tristeza, vai tirar o nervosismo, e não vai. É um cativeiro. E para a honra e glória do Senhor, ela foi liberta. Ela perseverou. Hoje eu falei para ela: irmã, como Deus é lindo na tua vida. Você perseverou, você acreditou, você seguiu num propósito. E quando eu vejo ela trazendo a palavra, eu falo: meu Deus, a hora que ela entender, a hora que ela pegar o microfone aqui e contar coisas que os irmãos aqui não sabem, que Deus já fez na vida dela, um testemunho lindo, né? E vai dar uma pregação abençoada, irmã. E nós não podemos esquecer, irmãos, de tudo que o Senhor já fez por nós até aqui. E foi a desobediência que levou esse povo a ir para o cativeiro. E a palavra do Senhor fala também que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo certinho para Deus e a gente está fazendo uma coisa ali que Deus já não quer que a gente faça mais. Tem um momento de você abraçar, de você estar junto, tem um momento de você soltar.
cara disso também. E o Senhor, Ele vai mudar, como Ele mudou a história desse povo, Ele vai mudar a minha e a sua. Talvez o nosso cativeiro hoje não seja de um vício, de pecados lá do mundo mundano, mas ainda seja há uma tristeza por algumas coisas não acontecerem ainda, porque a tristeza também é um cativeiro, irmãos. A ansiedade é um cativeiro, a angústia é um cativeiro. E Deus não quer o povo dele preso nesses tipos de cativeiro. Nós somos um povo que foi escolhido, repito, chamado para ser alegre. A nossa fama lá fora é de um povo alegre. Como que a gente pode vir para a igreja com a cara de derrotado? Se as pessoas lá fora olham para nós e falam, ali vai um povo que está indo para a igreja. Aí de repente alguém entra na igreja e vê a pessoa ali com aquela cara triste, derrotada. É uma coisa que eu luto e falo, Deus, eu não aceito viver um cativeiro de tristeza. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o brilho do Espírito Santo na minha vida. E Deus, Ele dá esse brilho. Essa noite o Senhor quer entregar, quer devolver esse brilho do Espírito Santo na vida de alguns aqui. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Deus. Glorificado e exaltado é Teu nome. Aí vamos falar um pouquinho aqui do Salmo 137. A Bíblia é incrível, né, irmãos? Porque a lógica era o Salmo 137 ser o 126 e o 126 ser o 137, né? Porque veio a libertação primeiro e depois veio o porquê, a tristeza do povo no cativeiro. E aqui, na verdade, eu já expressei aqui sobre o Salmo 137, que o Senhor, quando nós estamos presos a uma situação, irmãos, esse salmo aqui ele fala muito sobre isso. Às vezes nós estamos presos numa situação, eu quero a minha família servindo ao Senhor, eu quero receber as promessas do Senhor, e nada acontece. Aí eu tenho que louvar, eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que exaltar o nome do Senhor, eu tenho que passar para as pessoas que eu estou bem, quando na verdade meu coração está destruído por uma angústia, por uma escravidão, que muitas das vezes, irmão, a gente tem a mania de achar injusto certas coisas na nossa vida, mas você já parou para perguntar assim para Deus o que você fez, o porquê? Por que esse povo foi ser cativo se eram adoradores do Senhor, se era o povo do Senhor? Não vigiaram, não oraram, não jejuaram, não adoraram. É isso que acontece, irmão. Foi o que Deus quer da nossa vida, é isso. Às vezes a gente questiona. Aqui, os que levaram o povo cativo, ainda ali, eles tinham que louvar para eles ouvir. Aí eu fiquei pensando, eu li aqui e falei, Senhor, como pode isso? Um povo que foi levado escravo, aqueles que levaram ele escravo ainda queriam ouvir a adoração ao Senhor. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, é igual alguém que te faz mal, é isso. Alguém que te fez mal, você não tem que ficar com raiva da pessoa, ficar ali com ranço, essa palavra aí que usam hoje quando acontece alguma coisa, estou com ranço daquela pessoa. E o que a gente vê hoje, irmãos, é exatamente isso. Eu não vejo um macumbeiro na rede social falando mal do macumbeiro. Eu não vejo um espírita falando mal do espírita. Mas como eu vejo um cristão falando mal de cristão, julgando o ministério de outro, julgando o louvor do outro, quando na verdade era para se unir e orar. Se eu vejo que o meu irmão está fazendo algo que eu sinto que não está, porque a cegueira espiritual é isso, irmãos, é a pessoa fazer algo ali, não está enxergando, e a gente que está ali orando, intercedendo, está vendo que aquela pessoa
Tem alguma coisa ali, Senhor. Ajuda ela a enxergar que ela precisa melhorar, que ela precisa mudar, que ela precisa abrir o coração e entender. E é exatamente isso aqui, irmãos. Aí você está ali louvando, agradecendo o nome do Senhor, você recebe uma crítica. Você não louvou bem. Você não fez, não foi legal o que você fez hoje. Aí você tem que respirar e orar. E falar, Senhor, alcança ele, alcança ela. Porque esse é o que eu posso fazer para o Senhor. Ele não sabe o que eu vivo, ela não sabe o que eu vivo, o que eu passo. Eu não sei o que vocês vivem e passam para chegar até aqui adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. A gente não pode julgar, né? Nós não fomos chamados, escolhidos por Deus para julgar. Mas aqui era um povo que era contra o povo de Deus. Eles sendo contra, ainda pediam para o povo tocar harpa, para o povo do Senhor louvar, para eles ouvirem. Aí eu fiquei meditando, eu falei, Deus, não deixa de ser uma evangelização também, né? Quer dizer que o louvor que engrandece o nome do Senhor, ele alcança sim. E nunca, nunca deixe de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quando alguém te ferir, quando alguém te menosprezar, quando alguém falar algo que quer tirar o teu brilho, nunca permita, irmãos, nunca permita. Porque se você chegou até aqui, Deus ele sabe a labuta que você enfrentou, o deserto que você enfrentou, ou está enfrentando. Deus ele sabe, só Deus sabe. Tem um louvor que fala, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Só a tua voz, Senhor. Eu não tenho que dar ouvido a outras vozes. Porque se nós somos por nós, pela nossa carne, irmãos, misericórdia. Misericórdia. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o Senhor, Ele quer colocar um novo cântico na tua boca nessa noite. Aleluia. O Senhor, Ele quer renovar. Às vezes, irmãos, basta uma palavra para o Senhor mudar toda a situação. Se ainda não chegou, se ainda não aconteceu, é porque Deus está te preparando ainda para as coisas acontecerem. E o tempo dói, o tempo da promessa, é gostoso ouvir uma promessa, mas quando essa promessa não chega e passa o tempo, e passa, mas para o povo de Sião a promessa chegou. Demorou porque foram desobedientes. Demorou porque não deixaram de ouvir a voz do Senhor. Aí, de repente, eu estou ouvindo a voz do Senhor. Eu estou fazendo tudo que o Senhor, que tem agradado ao Senhor. Eu tenho orado, pedido para o Senhor me dar discernimento e ainda não aconteceu. Por quê? Porque Ele sabe que se Ele entregar algo no tempo errado, você vai perder. A gente vai perder a bênção. E não adianta. Tem aqueles que foram chamados, escolhidos só para servir. Irmãos, eu sou testemunha que a Aline também, do ministério que nós íamos, as profecias, as coisas que Deus me usava, aconteceram todas. Todas, irmã, todas as coisas que Deus falava. E eu ficava assim, Deus, é tão fácil falar para os outros. E eu via, Senhor, como que vai vir a minha bênção? Só que o Senhor tem aqueles que Ele chamou, separou, só para ser canal de bênção na vida das pessoas. Aquele dia que um pregador veio aqui e me trouxe até o altar, e fez eu pegar no altar e alguns irmãos segurar e receber, eu fiquei e falei assim, nossa Deus, Ele falou que eu vou ser uma porta de bênção para alguém, fez as pessoas tocarem como se eu fosse um canal de bênção para alguém, depois eu entendi. Não adianta eu querer além daquilo que Deus tem para mim, porque Ele sabe, irmãos, quantas vezes eu tentei
certo, missionária, para mim ir embora. Estava tudo certinho. Estava assim, não tinha falado para ninguém. Eu ia embora, só ia falar o dia que eu fosse. Só que aí, Deus usou uma pessoa para falar comigo, de um jeito tão simples, tão humilde, que eu fiquei assim pensando, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ter que obedecer, vou ter que ficar. E eu ainda falei, ainda comentei, falei, não tem nada aqui que me prenda, é só eu e meu filho, a minha vizinha vai estar comigo, para onde eu for ele vai, não vou me desviar. Será que eu não desvio mesmo? Será que se você sair da rota que Deus te colocou, você não vai desviar? Será que você não está teimando com um tempo que ainda não é? Aleluia, Jesus. Tem aqueles que acham que está pronto, está preparado, mas ainda Deus tem que fazer algumas coisinhas. Eu costumo falar, irmãos, que Deus, Ele nunca Deus vai entregar algo precioso, valioso na mão de alguém que não vai saber cuidar. Eu não falo só de relacionamento, eu não falo de coisas materiais, mas eu falo das coisas celestiais do Senhor. Quando tem pessoa aqui que enterrou o talento, tem pessoa aqui que tem o talento do Senhor e não usa. Tem pessoa aqui que Deus já falou, que quer muito mais, que quer fazer além, e não usa, está enterrando. Aí vai passar um tempo e vai perguntar, Senhor, por quê? Por que eu estou assim? Por que não aconteceu? Eu vi na vida de fulano, se não acontecer na minha não. Sutilmente está entrando num cativeiro. Sutilmente está entrando num cativeiro. Está perdendo a liberdade de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. E não é só louvar, falar de Deus no altar, na igreja. Quantas oportunidades nós perdemos de falar do Senhor para vidas que estão cativas lá fora. Quantas pessoas, quantas pessoas chegou para você, irmão Gabriel? Quantas pessoas chegou para você? Você teve a oportunidade de falar do amor de Deus. E muitas vezes você deixou de falar. Deus fala para você nessa noite. Vigia nas brincadeiras. Deus te chamou para você ser um servo. Sabe aquele homem sério, aonde passa, todos vão olhar e falar, ali vai um homem de Deus. E você sabe disso. Porque ao mesmo tempo que você ri de uma piada ou uma brincadeira em determinado lugar que você está, o Espírito Santo te cobra. O Espírito Santo tem te cobrado muito. E Deus, Ele vai te levantar de uma maneira que nem você vai acreditar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão Gabriel, não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Deus fala para você, não tenha pressa. Vai fazendo a minha vontade. O Senhor fala para você. Peça para Deus te dar olhos espirituais. Você precisa pedir isso para Deus. Porque Satanás tem uma fúria muito grande na tua vida. Ele não quer você fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. E Deus vai tirar, Ele vai sanar essa feridinha do teu coração. Que ninguém sabe. Nem o seu pai sabe, nem a sua mãe, ninguém sabe. Mas tem uma feridinha que sempre cutuca no teu coração. Aleluia, Jesus. Deus vai fazer muito mais além do que você pensa e do que você imagina. Aleluia, Deus. Se posicione. Tudo que você almeja, Deus vai te entregar. Mas assim como foi o povo de Sião, o
vai ter o deserto, você sonha com, você idealiza algo assim para a tua vida. Eu vejo você, irmão Gabriel, realizado, mas o Senhor vai tratar um pouquinho com você, vai doer um pouquinho, mas o Senhor vai colocar tudo no lugar. Quando Deus mexe na nossa estrutura, quando o Senhor mexe na nossa tenda, a gente não entende. Ele espalha, vem um vento, parece uma casa bagunçada, mas é tudo para pôr tudo no lugar depois. Esse vento é para tirar o que não é para ficar. Ele vai tirar o que não é para ficar, o que é para ficar vai ficar. E você vai ter a sua esposa assim, você vai ter a tua família assim, você vai ser feliz sim. Por mais que o inimigo sopre na tua mente, às vezes tem alguns amigos, né? Que vem com piadinha, vem com gracinha, já te acusaram de muitas coisas. O Senhor te libertou de um espírito, de algo que queria atrapalhar, tirar totalmente a rota da tua vida. O Senhor te libertou e você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Muitas vezes você teve dúvida, mas o Senhor te libertou. E o Senhor tem algo grandioso na tua vida. Só entenda o processo. Só entenda o processo. O processo que é mais bonito. O processo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Deus. O Senhor, Ele nos lança num deserto, num vale. E quando a gente está nesse deserto, é como se a gente ficasse cego para outras coisas. É como se acabasse o sonho. Aí vem aquela frustração e aquela brechinha que o inimigo usa para querer atrapalhar os projetos, os sonhos que Deus deixou para a nossa vida. E essa mensagem do Salmo 126, ela é muito forte. Se você for, é uma mensagem que parece que é simples, mas não é. Fala a história de um povo que um dia adorou, exaltou a Deus e desistiu. E simplesmente foi dormindo na caminhada. E essa noite o Senhor quer nos despertar. O Senhor quer nos despertar. O Senhor quer despertar o povo dele para voltar a orar com mais unção, a louvar com mais unção, a clamar, a entrar dentro de casa e clamar a Deus, glorificar e exaltar. Às vezes eu dou umas palmas lá dentro de casa, se a irmã escuta, dou uns glória lá, dou uns gritos lá. E é uma coisa que vem assim do nada. Eu estou ali, do nada, se vem aquele desejo no coração, não deixe morrer. Deus fala assim, que não deixe o sono da preguiça, do desânimo, da procrastinação. O demônio da procrastinação tem pegado muitos crentes, muitos que uma hora ou outra estava ali louvando, orando, buscando a Deus, aprendendo da palavra. Eu falo por mim, irmãos. Eu falo por mim. A tristeza, o meu deserto, estava me levando a não ter mais ânimo assim, de estar ali estudando a Bíblia, de estar lendo um livro ali que conta a história da Bíblia. Eu sempre gostei de ler, eu não gosto muito de falar assim disso, porque isso é passado. Eu vivo o que eu vivo hoje na minha vida, eu já superei. Mas quando eu dava aula, eu gostava muito de ler. E eu trouxe, quando eu dava aula, fazia faculdade, eu trabalhava, ficava 19 horas fora de casa. E eu não perdia um culto. Todo culto eu matava a aula, que nem fala, né, na faculdade, para ir para a igreja. E eu cuidava das crianças na igreja, até contando um pouquinho para a irmã, quando eu estava vindo a caminho da igreja. Eu cuidava de umas crianças da favela lá em Sorocaba, como eu tenho saudade. Aí hoje eu pergunto, Deus, e aí? E aí, Senhor? Estou aqui, eu quero fazer
que é tirado de você. É muito triste quando você quer fazer alguma coisa e você não pode. Deus santo, aleluia, Jesus. Eu falo, irmãos, glória a Deus, que nós temos ouvido, nós temos visão, nós podemos falar, e como nós somos ingratos. Porque às vezes você quer uma roupa nova, às vezes você quer um carro, você quer uma casa, você quer isso, quer aquilo. Igual esse povo, esqueceu de agradecer o que já tinha. E quando você está no deserto e você esquece de adorar Deus, de lembrar do que Ele está fazendo, é muito triste, irmãos. É muito triste. Quando eu estava ali em Sorocaba, minha vida era, eu não parava. Não parava. E eu vim para cá, eu comecei a entrar assim em parafuso, porque Deus lá fazia tanta coisa. Eu trabalhava, fazia faculdade, eu dava aula, trabalhava na prefeitura, ia para a igreja, não perdia um culto, trabalhava no ministério infantil, ajudava, limpava e fazia tanta coisa. E hoje eu passo assim o dia inteiro, eu falo, meu Deus, e aí, Senhor? Porque eu ainda tenho força, ainda tenho saúde. E eu falo para Deus, eu peço sempre nas minhas orações que Deus nos dê muita saúde para fazer a vontade dele. Aí eu pergunto para você nessa noite, quanto tempo você perdeu nesse cativeiro que te prende? Quanto tempo da tua vida, quanto tempo passou e você ficou preso, estagnado numa situação? Não é porque hoje não consigo fazer o que eu fazia há um tempo atrás, porque já acho que faz 10 anos já que eu estou aqui em Epitácio. Não é porque o tempo é diferente, mas não quer dizer que eu não possa fazer alguma coisa a mais. E eu sinto muita falta de fazer mais para Deus. Só que não adianta eu sentir falta e ficar parada, não fazer. Aí eu peço para o Senhor, né? A gente marca a oração, né? Falei com a irmã, nós vamos ter o pastor Carlos falou que nós vamos abrir uma campanha de oração aqui pelo ministério. Em nome de Jesus, que a gente tenha esse ânimo divino, de não deixar a preguiça, o cansaço, muitas vezes, ser maior do que o propósito que Deus tem para nós. Eu ali lendo, o Senhor me deu aqui uma palavra aqui para estar encerrando. Deus, Ele valoriza a perseverança e transforma as dores em promessas e que só vão acontecer se a gente confiar e perseverar. A perseverança, irmãos, a perseverança é tudo. É engraçado isso, porque hoje eu estava conversando, eu mandei uma mensagem para a irmã Aline, falei, irmã, como você perseverou? Eu falo, irmã, para você, irmã Aline, quando eu te conheci, o Senhor já tinha mostrado o que Ele tinha na tua vida. Nunca tinha visto a irmã Aline. A primeira vez que eu vi ela foi num sítio lá na casa da tia dela. E a gente sempre lembra, né? Porque ela olhou assim para mim, tipo, não foi com a sua cara. E eu olhei para ela com tanto amor missionário. Sabe aquele amor? Eu falei, meu Deus, essa irmã, essa moça, Deus vai trazer ela assim para perto de mim. E eu falei para o primo dela. Aí ele imagina, ela é ruim, imagina, a vida deles é diferente, mas eu olhei e Deus falou, ela vai vir para o Senhor. E aí eu comecei a orar sem ela saber, ela nem me conhecia, ela nem sabia nada. Aí eu comecei a orar, e toda vez que eu ia orar, eu lembrava do rostinho dela. E eu tinha certeza que Deus tinha algo na vida dela. E como tem na vida da família dela também. E eu fiquei assim, insistindo em oração. Eu não ficava nela, né, irmã? Eu nunca fui para você cutucar, sabe? Você tem que vir para a igreja. Aí você vai para o inferno.
vida, na vida do meu filho. O Gabriel, ele tem uma síndrome chamada síndrome de West. O médico falou que ele só ia viver até os 15 anos. O Gabriel fez 25 anos. Eu vou falar o quê? Quando o médico falou isso para mim lá em Sorocaba ainda, eu chorei, eu falei, não, Deus, eu não quero que meu filho, eu quero ver ele curado, eu quero ver a cura na vida do meu filho. O Senhor nunca, irmãos, eu falar aqui para vocês que Deus prometeu a cura do Gabriel, é mentira. Deus nunca prometeu a cura do meu filho. O que eu ouvi muitas vezes é que o meu filho veio para a minha vida para me salvar do mundo. E eu sempre falo, eu não sei, eu falo, talvez eu nem estaria aqui se não fosse o Gabriel. Então, aquilo que você acha que é uma ferida, que está te maltratando, é exatamente aquilo que vai te levar para o propósito. Porque com Deus é louco, com Deus as coisas é louco. Porque Ele confunde o sábio. Ele confunde, irmãos. Deus, a Bíblia aqui não era para ser o Salmo 100 ser invertido, esses salmos aqui, irmãos. Não era para ser. Eu fiquei pensando, falei, Deus, a Bíblia é um mistério. E toda vez que você abrir a Bíblia, peça para Deus te dar a direção da palavra. É muito bom quem tem teologia, quem sabe falar, quem sabe pregar bonito. É maravilhoso, é dom dado de Deus também. Mas mais maravilhoso é quando uma pessoa humilde, que não sabe às vezes nem ler, pegar a palavra e abrir, e Deus ali dá direção ali, irmãos, isso é muito lindo. Em determinado tempo da minha vida, eu quase perdi isso. Porque eu falo, eu não sou pregadora, eu não sei pregar. Mas Deus é um Deus que é o dono de tudo, da sabedoria, da essência. Deus é o dono de tudo. Se você falar para Deus, Deus, eu quero, Senhor, eu quero aprender. Me ajuda, Deus, eu quero aqui abrir a Bíblia, entender. Ele vai fazer, irmãos, eu tenho testemunho na minha família. Eu tenho uma tia que ela não sabia ler nada. Mas quando ela pegava a Bíblia ela conseguia ler. Aí eu fazia um teste com ela, tia, lê aqui esse livro. Ah, eu não sei, minha filha, eu não sei. Mas aí quando dava a Bíblia, ela lia certinho. Ela falava, isso aqui é mistério de Deus que Deus fez. Isso é mistério de Deus. Deus só faz isso com quem realmente quer, com quem acredita, com quem crê. E aqui, irmãos, para encerrar, o Salmo 126 e o 137 são momentos opostos da mesma experiência. O Salmo 137 trouxe dor, luto e revolta. Mas o 126 trouxe a alegria, o retorno, a restauração, a liberdade e trouxe o desejo de sonhar de novo. E nunca deixe o seu sonho morrer. Mesmo que nem eu falo assim, tem coisas que eu queria que Deus tivesse feito na minha vida. Hoje eu já estou, esse ano eu fiz 49 anos já, a honra e glória do Senhor. E às vezes eu ficava assim, Senhor, eu já sou velha, já não, sabe, tem coisas que para mim já não tem mais graça. E o Senhor me repreendeu, porque a idade não é um número, a idade é a nossa força. Se você tem ânimo, tem vigor, se você tem alegria no coração, se levanta e vai. Igual o hino aqui, se levanta e vai. Vai com propósito para a vontade de Deus, vai com desejo no teu coração, porque nunca é tarde para quem sonha. Nunca é tarde para quem sonha. Hoje o meu propósito é servir a Deus, é ajudar no que eu puder na obra do Senhor. E esse é o meu propósito. O que Deus tem, outras coisas, outras promessas, está na mão dele. Se ele quiser me entregar a mim, se não for, vai entregar a mim também. Mas que o Senhor nessa noite venha restaurar os sonhos, como restaurou os sonhos de Sião, do povo de Sião. O Senhor venha restaurar cada momento da tua vida que você achou que não tinha mais
nome de Jesus. Eu queria estar orando pelos irmãos, fazer uma oração para todos. Né? E aí sim está encerrando, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou pedir para vocês, irmãos, como um ato profético, coloca no teu coração, traz à tua memória aquilo que dá esperança. Se é enfermidade, se é um desejo no coração, se é uma causa na justiça, qualquer coisa, aquilo que você entregou, que você acha que está cativo, nessa noite, com autoridade em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai te entregar, o Senhor vai restaurar. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço nesta noite, Pai, que o Senhor venha alcançar, Senhor, cada vida aqui, meu Pai. Os sonhos, ó Deus, que ficaram cativos, Pai. Aquela vontade, Deus amado, quando louvava, que o Senhor venha restaurar, Senhor. Aquela pessoa que um dia dobrava os joelhos e orava e clamava, Pai. Aquele desejo, Senhor, que ficou, Deus amado, esquecido, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, o sonho, Senhor, que muitas vezes parece que é impossível, meu Pai. Mas o Senhor nessa noite fala, há vida ainda aí, sim. Há desejo, sim, ainda. Não deixa o inimigo falar mais alto no teu coração, na tua mente. Porque Deus é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus que salva. Deus é o mesmo Deus que faz milagres. É o mesmo Deus que tirou aquele povo cativo. Ele vai tirar você desse cativeiro, da tristeza, da procrastinação, da angústia. Essa noite o Senhor te renova, o Senhor renova as tuas forças. O Senhor te coloca de pé, com autoridade da bacia, com autoridade da casa. Porque quem te vê não sabe, quem te vê não sabe. Não sou apenas
Tu
Maravilhoso.
Deus venha abençoar a vida de cada um aqui essa noite, em nome de Jesus. Que Deus tenha falado aos corações nessa noite, porque comigo falou. Glória a Deus. E eu tomo posse da minha vitória. E nesse cativeiro, nessa prisão, eu não entro mais. A prisão da tristeza, do desânimo, em nome de Jesus, para o inferno das nossas vidas. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja. Deus seja louvado, aleluia, por esta palavra, por esta mensagem, né? Que Deus continua usando o vaso dele, aleluia, sobre esta terra. Que Deus tem grandes coisas, aleluia, né? A fazer através do seu vaso, aleluia. É assim que Deus faz, irmão, né? Na luta, na prova, né? E quanto mais o crente, aleluia, ele é provado, aleluia, ele é passado na pedreira, passado no funil, aleluia, mais Deus usa, aleluia, mais Deus opera, glória, mais Deus age, aleluia, mais Deus fala, glória. Que Deus venha abençoar a serva do Senhor nessa noite, né? Em nome de Jesus. Tem alguém que aceita Jesus essa noite? Alguém que quer conciliar com o Senhor? Alguém que está afastado, está desviado, está distanciado, está longe do caminho do Senhor nessa noite? Tem alguém, aleluia, que queira fazer uma aliança com o Senhor, né? Deus seja louvado, aleluia. Deus de maravilha, aleluia. Quer fazer uma nova aliança com Jesus? Oh glória. Deus seja louvado, aleluia. Vamos orar para a irmã Sueli nessa noite. Vamos orar pela vida dela nessa noite. Senhor, aqui está, Senhor Jesus, a tua filha, Deus amado, Senhor da glória, ó Pai celestial. Eu peço a ti, Deus amado, Altíssimo, nesta noite, Rei da glória, Senhor venha fortalecer, Deus amado, Senhor da glória poderoso, Pai. Senhor venha livrar ela, Deus amado, Altíssimo. Ó meu Senhor, Senhor venha guardar ela, Senhor Jesus, que a tua mão santa, poderosa, Deus amado, Rei da glória, e seja sobre a vida dela, Deus amado, ó Deus Altíssimo, meu Senhor Jesus, Pai. Livra, Deus amado, guarda ela, abençoa a vida dela, abençoa a casa dela, abençoa a família dela, Deus amado, nesta noite, Rei da glória, Pai. Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração dele, Deus amado, Rei da glória, o Senhor sabe que ela precisa, Deus amado, Senhor Jesus, eu peço a ti, meu Deus, meu Pai, ajuda ela, Jesus, ajuda a tua serva, Deus amado, Senhor da glória, nessa caminhada, Deus amado, nessa jornada, Deus amado, Rei da glória, poderoso, porque não é fácil, Deus amado, Altíssimo, Senhor Jesus, mas tu és, Deus amado, Rei da glória, tu és, Deus amado, o Deus poderoso, Senhor Jesus, que tem, Deus amado, ela, Deus amado, em tuas mãos, Deus amado, Deus Altíssimo. Eu peço a ti, Pai amado, ajuda ela, Deus amado, nessa caminhada, Deus amado, a fazer o teu querer, a tua vontade, Deus amado, da mana subquerer da raça de calabaia, da banaça do comanaçário, de querer da baia, subcomanaia. Ajuda ela, Jesus, ajuda ela, Deus amado, Senhor da glória, nesta noite, a fazer tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus Cristo. Tem mais alguém, igreja? A glória. Amém? Aleluia. Domingo, aleluia, estaremos aqui glorificando a presença do Senhor, né? Engrandecendo a presença de Jesus, porque Ele merece toda a honra, da glória, né? Aqueles que têm pai, aleluia, né? Deus seja louvado. A Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe. Se tem alguém que tem pai aqui, né? Está daquele jeitinho, Jesus, né? Tem que honrar, irmãos, tá? Mesmo que o pai seja alcoólatra, mesmo que o pai, aleluia, seja, né, da forma que você queria, mas não está, tem que honrar ele. Eu aprendi dessa forma, né? Mas meu pai é alcoólatra, meu pai é isso, meu pai é aquilo, aleluia. Tem que honrar ele, honrar a mãe, né? Deus seja louvado, aleluia. Mas também aquele que não tem pai, assim como eu, de carne e osso, eu tenho um Pai Celestial, aleluia. E domingo, aleluia, será o dia dele, né? Não foi o dia, mas domingo, aleluia, vamos adorar o Senhor, que é o Pai dos pais, aleluia, que merece a honra, a glória, merece ser glorificado, ser exaltado, aleluia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Já oramos, aleluia.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as duas consolações, o Espírito Santo esteja hoje e para sempre. Irmãos, dizem amém.